Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e o que a gente aprende com a ficção? Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que a ficção pode nos ensinar, de que maneira a ficção pode nos ensinar. E esse é um tipo de vídeo que eu quero trazer mais vezes aqui para o canal, que é um bate-papo mesmo, no qual eu vou pegar um livro, a partir de algo que ele nos traz, a gente possa discutir então algumas questões que eu acredito que sejam relevantes aí. A inspiração desse tipo de vídeo veio de uma situação particular que eu vivenciei há uns anos atrás numa empresa que eu trabalhava, que foi uma situação, eu vou contar bem rapidamente, que era a seguinte: estávamos em 3 colegas ali conversando, uma delas estava com um livro de autoajuda na mão, e a gente estava conversando, sobre essa questão dos livros. Na época, eu já tinha um canal aqui no YouTube, eu gravava vídeos, então elas sabiam, e uma delas perguntou, para essa que estava com o livro, sobre o que era aquele livro, o que ele estava trazendo para ela. E ela estava falando sobre isso. Em dado momento, ela disse que ela não lê ficção, que ela só lê autoajuda, porque ela gosta de livros que ensinem algo para ela. E aí, de bate pronto, assim, sem pensar muito, eu só soltei mas você acha que a gente não aprende nada com a ficção? E ela também, de bate pronto, já soltou também, nem vem, isso é uma questão de gosto. Assim, eu não achei que ela foi grosseira, propriamente dito, na resposta, mas ela foi enfática o suficiente para eu entender que a conversa acabava ali. Que ela não ia abrir espaço para que a gente discutisse isso com um pouco mais de profundidade, que era uma questão de gosto, ela gostava daquilo e ponto final. Eu respeitei, mas isso foi uma coisa que me marcou, porque eu fiquei pensando, como assim a pessoa considera que a ficção não ensina nada pra gente, E isso me fez pensar em várias coisas, do porquê que existe esse tipo de pensamento, que eu acredito que não seja um pensamento isolado dela. Acho que muitas pessoas pensam isso, porque nós vivemos numa sociedade tão estranha que, se um determinado aspecto não te traz algo utilitário, que você possa utilizar ali para ganhar mais dinheiro, visibilidade, status, etc., ele é automaticamente descartado, Então, as coisas que a gente aprende através da ficção, ela não vem de bate-pronto, Ela não vem de imediato, é algo que é mais para o indivíduo mesmo, e a partir do indivíduo ter essa ferramenta que ele vai se mobilizar na sociedade. Isso demanda um pouco mais de tempo. Então, se não é utilitário, joga-se fora, A inspiração desse vídeo veio a partir dessa história que eu vivenciei. Aqui no canal eu quero trazer um pouco do que a gente pode aprender com a ficção. E para isso, no vídeo de hoje, eu vou utilizar o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, um livro que eu li no final do ano passado, em novembro, que foi um livro que eu gostei, mas não foi dentre as distopias clássicas, que eu menos gostei. E também vou usar um texto que tem no livro do Theodore Dalrymple, que é A Nossa Cultura, o que Restou Dela, e que se chama A Imaginação Distópica, no qual ele discute, então, essas distopias do século XX, e ele traz um aspecto que é o que eu quero conversar aqui, que tem tudo a ver com essa coisa do imediatismo, que é o prazer. Então, aqui no livro do Huxley, a sociedade ela é controlada através do prazer. Então, as pessoas estão sendo totalmente controladas, totalmente anestesiadas, e elas são felizes, Elas sentem prazer, então elas estão tão anestesiadas que elas não conseguem perceber toda a problemática que aparece aqui nessa sociedade, que está em voga nessa sociedade. E esse livro, ele se torna atual, Ele tem mais de 90 anos, ele é da década de 30, mas ele se torna atual porque hoje em dia, de certa forma, também buscamos esse prazer imediato, Algo que acaba também nos anestesiando aí de toda a problemática que tem na nossa sociedade. Então, por exemplo, se a gente for citar, acho que o mais comum da gente pensar são as redes sociais. Às vezes nós ficamos horas e horas e horas e horas ali nas redes sociais, vendo coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a gente, ou que a gente não buscaria, mas que aparecem ali no nosso feed, na nossa For You, e ficamos naquilo, porque a gente tá scrollando ali, isso já é notório conhecimento, quando a gente tá ali scrollando nas redes sociais, o nosso cérebro, ele lança
sinapses, né, de prazer, então a gente fica muito confortável. Então imagina, depois de um dia extremamente cansativo de trabalho, tudo que a gente quer é chegar em casa e relaxar. As redes sociais, elas entram muito nisso, né? Vira e mexe, a gente se pega, então, deitado na cama, no sofá, enfim, depois de um dia exaustivo, extenuante de trabalho, rolando ali o feed por horas e horas, sem pensar muito, sem exigir muito do nosso cérebro, né? E a leitura, ela, nesse sentido, ela acaba perdendo, porque ler é um exercício que exige muito de nós. Ler não é só decodificar sinais do alfabeto, juntar letrinhas e formar palavras, frases, enfim, né? Existe todo um exercício imaginativo da gente criar imagens na nossa cabeça, existe também todo um pensamento crítico sobre aquilo que a gente está lendo, né? A gente ir para além da superfície do texto, né? Ir para as camadas que o texto traz. Então, tudo isso é um exercício que exige muito do nosso cérebro, né? Quando a gente está nas redes sociais, isso não acontece. Tudo está dado ali, né? E a gente vai passando, então a gente acaba tendo sinapses de prazer. E prazer imediato também não está só nas redes sociais, né? A gente encontra, por exemplo, futebol, né? Não só o futebol, mas os esportes em geral, né? Então você chegar em casa, tá cansado e ver aquele joguinho à noite, seja de futebol, basquete, vôlei, enfim, o esporte que você gostar. Então você fica ali horas e horas assistindo, torcendo pelo seu time e tal. Também muitas pessoas encontram esses prazeres imediatos nos vícios de álcool, né? E drogas também, como uma maneira de fuga. Enfim, eu poderia citar vários exemplos aqui. O Huxley, no livro dele, ele fala da questão sexual, né? A questão sexual, ela está muito presente aqui no livro do Aldous Huxley, né? E como a sociedade, ela era controlada. Então, a partir disso, a gente pode pensar inicialmente nesse prazer que a gente sente, que às vezes a gente nem consegue explicar, né? Quando a gente está meio que anestesiado nessas situações, mas também pensar nos problemas que isso traz, né? Como isso funciona como uma venda para que a gente não perceba toda a problemática real da nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente problemática, né? Eu vou citar aqui uma parte do texto do Dalrymple que eu achei muito interessante. Ele diz assim na página 143: uma vida devotada à gratificação instantânea produz uma permanente infantilização. Com 64, os gostos são os mesmos que eram aos 17. Em nossa sociedade, o engavetamento geracional já está acontecendo. Hoje em dia, conhecimento, preferências e realizações sociais de adolescentes com 13 anos são frequentemente os mesmos daqueles que têm 28. Os adolescentes tornam-se precocemente adultos e os adultos tornam-se permanentemente adolescentes. Então, esse texto é de 2001, esse texto do Dalrymple. E isso, na hora que eu li, acho que não tem como não se lembrar daquele vídeo do Felca, né? Que ele fala sobre a adultização, que é um tema que também a gente pode traçar aí como relativo a essa questão do prazer imediato, né? E também o outro contraponto, né? Que é a infância permanente ou adolescência permanente dos adultos, né? Você não consegue, quando você está tão anestesiado com essa coisa do prazer, você quer tanto ficar ali que você não consegue amadurecer, e aí você vai passando o tempo, os anos da sua vida, e você permanece aquele adolescente ou aquela criança, né, com comportamentos que são infantilizados e que não condizem, né, com a idade real que você tem, com as exigências que o mundo adulto vai cobrar e cobra a todo instante de você. Então, assim, esse texto do Dalrymple, eu achei ele muito interessante, né? O Dalrymple, ele é um autor conservador, né? Então, você percebe nos textos dele essa questão de preservar a tradição, né? Bem conservadora mesmo, mas são textos que trazem muitas ideias que eu acho que são interessantes da gente pensar e da gente discutir também. O que eu vou trazer ao longo do tempo aí, mais textos do Dalrymple, porque é um autor que eu gosto bastante. Eu li pouca coisa dele, mas o que eu já li eu gostei bastante, então eu acho que cabe aqui pra gente discutir muitas coisas, né? E uma outra passagem, nesse mesmo texto que ele fala, ele bate um pouco em nós, historiadores, mas eu acho que ele tem
Em certa medida ele tem um pouco de razão no que ele está falando, eu não concordo 100% com o que ele está falando, mas acho que em certa medida ele tem a sua razão de falar. Eu vou ler um trecho aqui para vocês também, bem rapidinho. De fato, o tema subjacente a unir as duas grandes distopias do século XX é a necessidade de se preservar o senso histórico e a cultura tradicional, caso a vida seja suportável. Esse tema se torna ainda mais poderoso porque tanto Huxley quanto Orwell eram radicais por natureza. Huxley foi um socialista em Oxford que flertou com o fascismo na década de 30, tornando-se então um guru californiano. Orwell se tornou socialista desde cedo e foi durante toda a sua vida um inimigo do status quo. Ambos perceberam implicitamente, enquanto contemplavam o futuro da vida humana, que a preservação era tão importante quanto a mudança e que o passado era tão importante quanto o presente e o futuro. Então, depois de bater um pouco nos historiadores, em alguns historiadores, na verdade, ele fala um pouco, né, sobre esse senso de história que para mim particularmente é muito especial, muito caro, e é por isso que eu sou historiadora, inclusive, né? Então, veja, a partir do livro do Huxley, a gente consegue aprender, né, discutir, pensar um pouco mais criticamente sobre algo que é extremamente atual, né? Esse livro ele se torna muito atual nessa questão do prazer imediato. Né? Tudo na nossa sociedade hoje é muito imediato, né? E o prazer não poderia ser diferente. E como o prazer ele é utilizado como uma forma de nos anestesiar dos problemas reais que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Né? Esse livro ele tem mais de 90 anos, ele já é considerado aí um clássico e não é à toa, né? No sentido de que ele se faz muito presente. Então, a gente consegue sim aprender muita coisa com a ficção, isso é só um aspecto, né, só um livro, mas com certeza em muitos outros a gente pode pegar muitas coisas aí e aprender, e é isso que eu quero trazer um pouco com esse bate-papo aí que eu proponho, né? A ideia aqui não é fechar nenhuma discussão, muito pelo contrário, é abrir portas para que a gente possa conversar e juntos aprendermos cada vez mais com a ficção. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da proposta. Eu pretendo trazer mais vídeos sobre esse, né, de bate-papo a partir de livros, que eu acho que é muito interessante e muito importante que a gente faça. Se você gostou, deixe seu curtir, comente, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Forte beijo pra vocês e até mais! Tchau!